Olá, você está no canal Criminologia e Cinema e no episódio de hoje falaremos sobre um suicídio em massa, o caso Jim Jones. Fiquem conosco logo depois da vinheta. O caso Jim Jones, mais precisamente Jim Warren Jones, trata do maior suicídio coletivo da história da humanidade, ou pelo menos o maior suicídio documentado da história da humanidade, e também a maior morte de americanos fora dos Estados Unidos, quando foram vitimados 918 pessoas num suicídio coletivo, além de assassinatos em massa. Número esse que só veio a ser superado após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Jim Jones, um personagem pitoresco do interior dos Estados Unidos, do estado de Indiana, desde pequeno demonstrava uma certa vocação à religiosidade e nos seus momentos de folga, quando não estava na escola, estava frequentando os cultos e templos das mais diversas denominações. Jim Jones cresce e de lá se torna pastor e ordenado começa a iniciar uma grande pregação pelos Estados Unidos, local em que se torna famoso, seus cultos se tornam famosos, principalmente após os seus cultos de cura, onde Jim Jones aplicava de forma fraudulenta golpes contra seus fiéis, a exemplo de entender quais eram as demandas das pessoas antes do início dos cultos, por exemplo, se infiltrando no meio da multidão, e esses argumentos depois eram usados durante os seus cultos de cura, onde extraía órgãos internos, a cura do câncer, e tudo isso de forma fraudulenta. Entretanto, Jim Jones angariou uma grande quantidade de seguidores e fiéis pelos Estados Unidos e teve uma grande expansão de sua igreja, chamada o Templo do Povo. Em determinado momento de sua história, Jim Jones, já casado e com filhos adotivos e um filho biológico, Jim Jones, após a leitura de um artigo de uma revista, entende que haverá uma grande guerra nuclear no mundo. É importante mencionar que é o período da década de 60 do século XX, quando de fato vigorava uma guerra fria entre Estados Unidos e Rússia, e um ataque nuclear de fato era iminente por parte dessas duas potências. Jim Jones, convencido então desse ataque nuclear, decide na realidade reunir os seus seguidores e ir para algum lugar onde todos seriam protegidos de uma tragédia nuclear da história da humanidade. Sai então do interior dos Estados Unidos em busca desse local paradisíaco, onde poderia não só ver a sua comunidade prosperar, como também se salvar de um tal ataque nuclear que acreditava. Nesse momento, é interessante mencionar que Jim Jones acha uma das localidades no Brasil, mais precisamente na cidade de Belo Horizonte, para onde migra e tenta estabelecer a sua igreja, o seu Templo dos Povos. Ocorre que, por uma série de circunstâncias, e mais precisamente pela sua falta de adaptação ao meio, Jim Jones decide não ficar no Brasil e se instala definitivamente na Guiana, local em que ele traz todos os seus seguidores para a Guiana, seus familiares. As pessoas acreditam então no reverendo Jim Jones, no que ele falaria ou no que ele dizia. E então, famílias inteiras migram dos Estados Unidos para a Guiana, numa comunidade conhecida como Jonestown, em referência ao próprio nome de Jim Jones. Nesse local, as pessoas em Jonestown, elas vão viver da sua própria agricultura, plantando, colhendo e vivendo numa espécie de comunidade alternativa daquele país, que não eram incomodados
pelas autoridades locais. E assim Jim Jones passou a seguir, prosperar e trazer cada vez mais famílias americanas para morar naquela localidade. Importante dizer que as coisas começam a degringolar ou a criar problemas para Jim Jones quando alguns familiares desses americanos sentem falta de seus parentes. E inicia então uma espécie de desconfiança de que essas pessoas estariam, na verdade, vivendo sob cárcere privado, estariam impedidas de sair da comunidade de onde viviam. E dessa desconfiança, Jim Jones passa a se tornar, de certo modo, suspeito em suas atitudes, como que encarcerando aquela comunidade alternativa onde moravam. Nessa oportunidade, após a insistência de alguns familiares, um congressista americano de nome Lew Ryan decide comparecer, juntamente com a imprensa americana, na Guiana e visitar então a comunidade de Johnstown. Dito e feito, o congressista comparece à localidade, realiza inspeções depois de muita resistência e muita desconfiança de Jim Jones e de todos os seus seguidores, e lá então ele constata, ou recebe, melhor dizendo, uma denúncia de uma das pessoas pedindo que ajudassem a sair de lá e retornar para os Estados Unidos. Então as desconfianças se confirmam e os membros da imprensa que acompanham o congressista se dão conta do que estava ocorrendo naquela comunidade, e Jim Jones, um tanto quanto acuado nesse momento, talvez com receio de represálias da justiça americana ou do seu próprio projeto estar indo por água abaixo, decide matar o congressista e as pessoas, a comitiva que o acompanhava. Então, antes que essas pessoas retornassem aos Estados Unidos, próximo do embarque, ele, por meio de seus seguranças, assassinou todas essas pessoas. Obviamente que isso não ficaria impune, né? A morte de um congressista americano fora dos Estados Unidos geraria repercussão. Jim Jones, já ciente das represálias que poderiam ocorrer contra si e contra todos, se entende como uma pessoa perseguida pelo sistema, assim podemos dizer, decide chamar e reunir todos os seus seguidores, seus familiares, os familiares mais próximos, e após reuni-los na Guiana, mais precisamente no templo onde faziam as preces e se alimentavam além de Johnstown, convoca todos para um suicídio revolucionário, dizendo que eles estavam sendo perseguidos, que a sua comunidade não estava sendo possível prosperar em virtude das perseguições sofridas e que eles deveriam se juntar a Jim Jones e a todos para que consumissem uma espécie de ponche, um suco com cianeto, obviamente um veneno que ocasiona a morte em alguns minutos. As filas foram formadas, as pessoas, obviamente que houve alguma resistência de moradores de Johnstown, algumas pessoas se negavam a integrar aquela fila e cometer o suicídio, mas as que se negavam, obviamente, havia todo um corpo de segurança que cercava Jim Jones, de modo que se as pessoas não se suicidassem por espontânea vontade, seriam mortas. E muitos realmente se convencem daquele ato revolucionário tido por um messiânico, né, uma ideia religiosa de que todos estariam salvos logo em seguida, e fazendo com que então as filas fossem formadas, pais, filhos, crianças, todos ingerissem muitas vezes numa relação de tempo muito próxima, então acabaram caindo mortos uns aos lados dos outros, de famílias inteiras, e ao final, dentre pessoas assassinadas e pessoas que cometeram suicídio ingerindo aquele ponche, 918 pessoas foram mortas. As imagens são das mais chocantes, inclusive eu sugiro para aqueles que têm algum tipo de vulnerabilidade, né, que somente sigam no vídeo e nas imagens se sentirem confortáveis para tanto, considerando que elas são fortes e mostram não só um sem número de crianças, como famílias inteiras mortas após a ingestão desse ponche. Feitas todas essas mortes, Jim Jones também se mata,
só que ele se mata de forma diferente dessa vez, né, com um disparo de arma de fogo. E o mais triste, além das mortes em si, toda a tristeza que envolve esse episódio como um todo, é importante dizer que as autoridades demoraram a chegar. E jamais imaginariam o que poderiam encontrar quando se depararam com aquele cenário. Obviamente, os Estados Unidos, por intermédio de suas autoridades, encaminharam o exército americano, junto com autoridades locais da Guiana, foram, após alguns dias, descobrir o que havia acontecido dentro de Jonestown e se depararam com centenas de corpos, muitos deles uns sobre os outros, nesse suicídio que foi, pelo menos de forma documentada, o maior, sem dúvida, da história americana e possivelmente da história do mundo, desde que historicamente documentado, né? Esse é um deles. Então, é um dos feitos assim mais tristes da história da humanidade. Os familiares, obviamente, que esperavam por essas pessoas e pelos seus conhecidos que frequentavam a igreja, o templo do povo, receberam todas as suas famílias dentro de um caixão que retornaram para os Estados Unidos. O episódio é de extrema tristeza e pode ser localizado facilmente pela internet, aí o caso de Jim Jones ou o suicídio de Jim Jones. Já no cinema, além das produções feitas através de documentários e informativos na TV aberta, é importante dizer que se encontra assim, em andamento um projeto capitaneado pelo ator e também diretor Leonardo DiCaprio, que será o protagonista e fará o personagem Jim Jones nesse episódio. Ainda não há uma data para a estreia e aguarda-se aí ansiosamente essa produção do autor hollywoodiano, né? No sentido de que se reproduza historicamente por Leonardo DiCaprio todos esses fatos numa mega produção e que se dê publicidade e conhecimento a toda essa tragédia da história da humanidade, capitaneada por uma visão messiânica, né, de um indivíduo que se entendia como um ungido da humanidade, alguém que estava ali para salvar a todos, que, de certo modo, nesse episódio ocasionou uma espécie de cegueira coletiva de todas aquelas pessoas que acreditavam firmemente no que era dito pelo seu líder, e acabou ocasionando essa tragédia humana com 918 mortos. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Apesar de todas as tristezas, é importante que nós conheçamos essas evidências a fim de que o passado não nos assole, né, não nos retorne, e que a gente consiga evitar esse tipo de tragédia conhecendo aquilo que já nos assolou num passado pouco ou muito distante. No caso de Jim Jones, em 1978. Então não faz muito tempo que isso acabou ocorrendo e é importante que nós não repitamos o passado. Fiquem conosco nos próximos episódios, espero que tenham gostado. Se gostou, curta, dê o like. Forte abraço a todos.